E o Arthur tá colocando aqui, ó. Começar o dia saudando os guias espirituais, agradecendo-os, ajuda em algo? É correto? É correto. Assim, quando a gente fala de oração, a gente fala em coisas muito íntimas e muito individuais, né? Tanto que eu tenho um disclaimer no grupo que fala, olha, se a oração não couber para você, faça uma oração que caiba, que venha do seu coração, né? E que seja direcionada para as pessoas. Então, assim, ninguém é obrigado a fazer uma oração específica, escrita. Padrão, né? Padrão, exatamente. Tem que ser, o legal mesmo seria isso, né? Alguma coisa que vem do coração. Só que tem pessoas, às vezes, que têm algum tipo de ou bloqueio, ou precisa de uma palavra a mais, ou precisa de um direcionamento, daí acaba tendo uma oração ali como base. Mas quando chegando ali nesse ponto de você chegar e se você tem essa relação com seus guias e pedir para eles, é ótimo, porque você está pedindo e quando a gente, eu sempre falo que nós precisamos dos nossos guias, não eles da gente. Então quando a gente fala com eles, se conecta com eles, a gente traz eles para mais próximo da gente, fica mais fácil para eles realizarem o trabalho deles. Um amigo meu disse que assim, eles têm mais o que fazer também. Exato. Exatamente. Né? Marca uma hora que eles Sim, É exatamente. perfeição. Então, assim, o guia tá totalmente disponível, Sim. né? E ele precisa falar, oi, Sim. vem cá, né? Tô aqui. Preciso de você. Sim. E aí você falou sobre essa questão da oração, eu achei muito engraçado, porque até em alguns filmes eu já vi, e eu mesmo, né? Às vezes eu tenho algumas orações que eu faço na minha mente, ou quando eu vou fazer alguma coisa, mas no começo, porque desde pequena eu sempre tive, assim, uma rebeldia em relação a religiões. Então, assim, né? Esse Deus aqui não, né? Esse aqui não, né? Então, quando eu comecei a fazer oração, eu era meio assim, meio envergonhada. Eu falava, oi, Deus, tudo bem? Então, eu tô aqui, né? Não quero pedir e tal, mas você sabe que... Então, assim, você fica meio desconcertado. Fica. Parece que você não sabe com quem você tá falando, o que eu posso falar, o que eu não posso, Sim. Porque você foi norteado ali, talvez, às vezes, numa religião ou na outra, onde uma coisa é certa, uma coisa é errada. Sim. Então, assim, não tem nada certo, nada errado. Quando você deixa o coração falar, você pode criar intimidade com o divino e falar, exatamente. Né? Isso que é muito principalmente, legal. Né, começando entrando aí no tema, né, coisas que a gente pode fazer durante a oração, muitas vezes a gente está desesperado. Quantas vezes a gente já não fez uma oração num momento de desespero? Você não fala assim, não aguento mais, tá na oração, né? Tá. Mas há uma mudança das ondas cerebrais, inclusive para te acalmar, né? Tem. A oração tem esse papel, né? Tem esse papel. Também. Tem, a gente fica, falando energeticamente também na parte, né, neurológica, a gente ativa áreas do cérebro de calma, de tranquilidade, e isso faz com que a gente fique, né, para começar, que a gente saia do momento de oração diferente do início. Então a gente já tá um pouco mais tranquilo, um pouco mais centrado, confiança, um pouco mais confiante. Nesse caso do desespero que você falou, às vezes a pessoa não tem ninguém para falar. Exato. Né? Às vezes eu não tenho ninguém com quem extravasar esse meu desespero. Sim. E se eu entro em oração, mesmo que seja para colocar para fora o desespero, sim, ajuda. Demais. Até porque muitas vezes é só isso que a pessoa precisa, né? Dá aquela desabafada, daí descarregou aquilo e dela respira fundo e segue a vida. Então, não, faz todo sentido, né? Sim. Porque e isso eu acho muito legal, né? Quando você começa a praticar a oração, você começa a criar intimidade com esse divino, né? A ponto de ser seja com os guias, Sim. como o Arthur Sim. trouxe aqui, Sim. né? Seja com Deus, com o Espírito Santo, com os arcanjos, com Jesus. Até com as pessoas que têm, né, intimidade com outras egrégoras, né? Sim. Tem pacientes que eu atendo que tem muita intimidade com a egrégora hindu. Sim. Então tem gente que eu tenho Saint Germain, com os mestres. Não é à toa que temos a oração de 21 dias do Arcanjo Miguel. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Nosso amigo Jimenez vai chegar lá. O Jimenez, bom dia, Jimenez. Obrigado pela participação ao vivo, né? Mas eu sei que você sempre assiste e sempre nos envia os feedbacks. Ele está agradecendo o assunto e diz que demora 50 minutos para chegar no seu trabalho. São 50 minutos de oração. Perfeito. Que legal, Jimenez. Que legal. Perfeito. Aí, nesse eu diria aí que ele já entra num misto, né? Entre meditação e oração. Porque nesses 50 minutos ele pede e ele recebe. Ele pode até confirmar que ele vai recebendo insights, vai recebendo mensagens. Fala pra gente, Jimenez, é assim que Responde acontece? Você vai jogando pro universo, o universo vai trazendo. Exatamente. Imagino que seja isso, porque 50 minutos é um tempo excelente, eu diria. Que ele consegue receber muita coisa. Você sabe, teve uma vez que eu entrei em conflito com um assunto, e aí eu fiquei meio sem ter o que fazer, assim, sabe, sem ação. E aí eu senti de dar um passinho pra trás,
E o universo falou, ó, me deu uma brecha de tempo, né? Nesse período do conflito ali, eu tive que sair, fazer uma coisa fora na rua e voltar. E quando eu fui sair, eu fui falando, né? Eu não classificava isso como oração, mas já me veio que foi uma oração. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? E tentando, né? Pensar. E veio vindo esses insights que você falou, até por isso que eu fiz essa ligação. Quando eu voltei, André, a situação tinha se resolvido sozinha. Como é que pode uma coisa dessa? Sim, acontece. Acontece muito, muito, muito. E às vezes a gente não dá, que nem eu estava conversando porque eu tô em uma reunião com alguns amigos na quinta-feira, a gente estava falando isso, né? De confiar a ponto de largar. Sabe quando você está aprendendo a boiar É o soltar, na piscina? Né? É o soltar, né? Quando você está aprendendo a boiar na piscina, Nossa, se você ficar exemplo tenso, excelente. se você ficar tenso, você afunda. Afunda. Você relaxa. Você relaxa que o corpo vai. Você falou, né? Isso depende de um grau de confiança que você vai adquirir Exatamente. através dessa oração diária. Diário. Né? É um relacionamento. É um relacionamento. O desenvolvimento da confiança, Sim. da entrega. Sim. É um relacionamento que você tem que desenvolver. E assim, como qualquer relacionamento, vai ter altos e baixos. Nesse livro ele fala disso, ó. Fala que para orar você precisa restabelecer essa confiança e reforçar sua fé. Nesse livro nós estamos indicando. Não li inteiro ainda. Eu fiquei interessado. Muito bacana. E o Joseph Murphy é um autor que fez vários livros, né? Ele foi pastor também. Que legal. Tem acho que mais de 20 livros aí pela história. Poder do subconsciente. Assim. Inclusive, falando sobre pastor, me lembrei de uma coisa. A gente assistiu um filme semana retrasada, né, José? A Fé no Impossível. Se você não assistiu, assista. Brasileiro. E ele conta a história de uma americana que morava no Brasil. O rapaz também era americano. E ela estava fazendo uma caminhada na praia. E um morador de rua que estava em estado de surto bateu nela com um pau na cabeça. Teve afundamento do crânio e Nossa. tudo. Tava condenada, assim, pelos médicos. Diziam que ela não ia passar do dia seguinte, né? E o marido era pastor e entrou em oração. E junto com a família, ele foi postando as orações na internet. É uma história real. As pessoas orarem junto. Ela precisa de oração, eu preciso que vocês entrem em oração. A gente, vamos orar pela recuperação dela. E ele ia pedindo coisas aos poucos. Isso eu achei bem interessante, né? Vamos pedir para ela sair da UTI. Aí, né? Se mobilizou uma comunidade. Né, da religião, e até pessoas que não eram da religião, que era uma coisa meio evangélica, né? Do mundo inteiro. E as pessoas foram se identificando com o pedido dele de oração e se criou uma corrente de oração muito legal. E assim, sem dar spoiler, mas é uma história verdadeira, né? Ela sai sem nenhuma sequela. Então, assim, é muito legal para quem tem interesse sobre oração, até por isso que eu te indiquei. E a fé, né? A fé que ele inabalável. A confiança. Porque em muitos momentos ele mesmo fala, nem eu sei mais se eu acredito, né? Mas ele continuava, ele mantinha a oração dele. E chegou um momento que ele entregou. Que ele falou assim, eu fiz o que eu podia, agora é com você. Sim. Porque às vezes a gente acha que a nossa oração tem que dar o resultado esperado. Sim. Né? Vamos falar sobre isso. Vamos falar a respeito. O Jimenez respondeu exatamente isso, com certeza. Já tem o meu ritual e tem um retorno positivo. Olha só. Obrigado. Então, quando a gente faz uma oração, às vezes a gente pede coisas, né? Sim. E às vezes a gente acha que a oração só vai ser ouvida se as coisas forem atendidas. Exatamente. Às vezes a resposta é justamente aquilo que a gente não quer. Só que a resposta Ou é seja, aquilo que a gente precisa. A gente precisa. Eu falo, você me deu um exemplo, você me falou desse livro, desse filme. Aconteceu uma coisa com um youtuber, depois eu pego o nome dele, que ele contou que ele teve uma doença, que eu não lembro qual era a doença, ou se eles não descobriram a doença. E ele já era famoso, já era um youtuber com muitos seguidores e tal. E ele ficou em coma, desenganado também. Daí, eu acho que a mãe dele começou a pedir para os seguidores fazerem oração. Oração. Daí falou que ele voltou. Só que quando ele voltou com a lembrança de que ele via muitas esferas prateadas. E ele falou assim que ele via muitas esferas prateadas, teve muitas visões, como se fosse realmente energia sendo mandada para ele. Caramba! Ele teve essa lembrança do coma. Mas olha só, lembrei também do filme Nosso Lar, que um médico, né, como que chama? André Luiz. Ele tem uma hora que ele tem acesso às pessoas que rezaram por ele, não é? Aquela paciente que ele atendia de graça no final. Sim. E a mãe e a paciente, né, Sim. eram as únicas que rezavam para ele. Mas ele teve acesso às pessoas que pediram intercessão por ele, né? Sim.
E Então, não é perdido, né? não é perdido. Então, olha só a conexão que existe. Você pode estar lá do outro lado do continente. Se eu fizer uma oração para você, você de alguma forma recebe. Até para pessoa que nem no caso, né, pessoa desencarnada.